A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para entregar esse programa ao nosso Deus, e eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar e entregar o programa ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós clamamos pelo nome de Jesus. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para poder fazer esse programa, levar a sua palavra, meu Deus. Que o seu Santo Espírito esteja livre aqui em nosso meio e que ele possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos entender a sua palavra. Ó Senhor, venha falar conosco, venha trazer a sua paz, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, o Sacode o Pó de hoje é para que todos tenham vida. Eu queria que você imaginasse, um ninho cheio de passarinhos, em que a mãe vem e vem alimentar cada filhotinho ali, que ela viaja, pega a minhoca, vem e alimenta os seus filhotinhos. Então eu queria que você imaginasse essa cena, porque o Sacode o Pó de hoje é exatamente para que todos tenham vida. E nós estamos aí, nesse momento festivo, onde vem o Natal, que é celebrar exatamente o nascimento de Jesus. É uma festa bonita, é uma festa assim, o nosso Deus é um Deus festivo, é um Deus de festa. Então nós não estamos condenando, não viemos aqui condenar a festa, é uma oportunidade que a gente tem de reunir a família, de reunir os amigos, de estar perto, mas que esteja nessa reunião, que esteja presente nessa reunião, a unção de Deus, Jesus Cristo, porque em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos falar sobre esse nascimento, sobre o Natal. E eu achei um texto interessante, eu dando aula para um aluno meu, e na escola deu um texto, muito interessante sobre as festas, e eu queria compartilhar esse texto aqui com vocês. E para começar, o nosso Sacode o Pó, eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá em João 10:10, que diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, essas são as coisas que Deus trouxe para a gente aí. Que Jesus Cristo veio ao mundo, ele nasceu para que eu e você tivéssemos vidas, e que tivéssemos vidas em abundância. E lá em João 18, verso 37, diz assim a palavra do Senhor: perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então ele veio, Jesus Cristo nasceu para trazer vida em abundância, para trazer a verdade para nós, que ele é a verdade só está nele, a verdade é a palavra dele, a verdade é a palavra de Deus. Então é isso que nós temos que celebrar, o nascimento daquele que veio para nos salvar, para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida e que a gente viva em abundância. Como diz, sejamos bem-aventurados, que é felizes. Lá em Lucas, no capítulo 1,
Diz assim a palavra do Senhor no verso 35. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Amém? Então, é isso que nós queremos celebrar. O nascimento do Filho de Deus, que veio aqui para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida, para que nós fôssemos salvos e tivéssemos direito de estar junto de Deus. Tivéssemos direitos de ir ao céu. Como nós já pregamos uma vez, o céu não é para quem quer, é para quem merece. Bom, meu irmão, então, voltando ao assunto do texto que eu comentei, com meu aluno, o texto é de Luiz Giffoni, que diz assim: Papai Noel em Londres. Durante muitos anos, critiquei o Papai Noel. O velhinho nada tem a ver com o Brasil. Foi implantado aqui no século XX, na marra, na mesma maneira que no século XXI. Estamos aprendendo a engolir o Halloween e a Black Friday. Para começar, esse gringo nos visita no verão. Como ele enfrenta o nosso clima tropical? Com roupa do Polo Norte, isto é, do inverno na Lapônia, em lugar gelado que a maioria dos brasileiros nem sabe onde fica. Se você sair na rua em dezembro com aqueles trajes, vai desidratar em meia hora. Sem falar que, convenhamos, o modelo vermelho é horroroso. Mas, impossível. Cá entre nós, você usaria para ir ao trabalho? Minha crítica segue em frente, como é a risada do Papai Noel. Ho, ho, ho. Que ri assim? Quem ri assim entre nós? Ninguém como ele viaja, puxado por laços de desafio, e quem enxergou umazinha sequer. Então ele viaja por renas, puxados por renas, em um desafio que já enxergou uma. Eu lanço um desafio que quem já enxergou umazinha sequer, em BH. O trenó dele, hein? Eu até gostaria de ver andando pelo nosso asfalto lisinho. Até gostaria de ver andando pelo nosso asfalto lisinho como a neve. Aposto que ao troçar entre a Praça 7 e a Praça do Papa, as renas quebrariam as pernas nos buracos ou nos bueiros. E o trenó, no mínimo, capotaria. Numa crônica, sugeri prender o Papai Noel na Lapônia e trazer suas renas para o Brasil, onde não sobreviveriam nem por uma semana, aniquilados pelo calor. Assim, não passaríamos a desgastante correria de fim de ano, a obrigação de comprar presentes que ninguém usa, e poderíamos curtir o Natal pela alegria de reunir os parentes e os amigos, pois, bem, ou melhor, dizer pelo mal, recebi uma chuva de protestos dos leitores, descascaram-me sem dó, nem piedade. Pela reação, descobri que para algum adulto, Papai Noel era gente de carne e osso e alguém que pode, de fato, ser preso. Até em casa, me puxaram as olheiras para uma de minhas filhas. As críticas que eu fazia roubaram o encantamento de muitas crianças, a começar por minhas netas e meu neto, todos fascinados com o gringo da Lapônia. Em nome do bom relacionamento familiar, resolvi penitenciar
na hora de entregar os presentes no ato do ano passado. Quem se vestiu de Papai Noel? Eu. Arrumei o traje completo, gorro, roupa vermelha, barba postiça, óculos e cinto e a barriga de travesseiro. Ao ver aprontado, meu filho disse, eu estava ridículo. E as meninas logo descobririam o disfarce e a expectativa acabaria em frustração. Ele se enganou e eu também. Paguei língua. Os 4 netos e os 2 amiguinhos deles acreditaram que Papai Noel, em pessoa, os visitara à noite de Natal. Os 6 me tocaram, abraçaram-me, beijaram-me com carinho, agradecendo pelos presentes como se eu tivesse providenciado um a um. Emocionei-me com seus olhares de sonhos realizados. A fantasia virava realidade na mente das crianças. Eu que, enquanto escritor, vivo a fomentar sonhos e fantasias, não podia tirar delas aquele sonho, aquela fantasia que não nasciam nas palavras, mas no contato físico, na ternura, na encarnação do mito. Pouco importava que o mito fosse estrangeiro, lapão, russo ou sei lá de onde. A emoção daqueles olhinhos valia muito mais. A minha virou lágrimas. Nesse dezembro, vim para Londres trazer o sonho de fantasia para minha neta que mora aqui. No ano passado, era pequeno demais para entender de Papai Noel. Espero que seus primos em BH e quero olhar que ela revela o sonho, o olhar, a expectativa e semeia saudade a cada dia. Esse olhar que espero que você também encontre e tenha sempre por perto, caro leitor. Ele mantém acesa a esperança do mundo. Lá no fundo, bem lá dentro, ele gera a força que nos sustenta. Feliz Natal. Bom, meu irmão, é um texto assim bonito, né? Eu achei assim interessante. E em cima desse texto, eu queria fazer a nossa mensagem de Natal que Deus me deu aqui. E eu queria começar assim, no que ele fala ali. Foi implantado aqui. Então veja bem, essa festa natalina que é colocada para nós, essa festa comercial, essa correria de presentes, né? Isso não é o Natal. É o que as pessoas vivem isso. Você vê falar assim, você não vê ninguém falar assim, vamos nos reunir, vamos orar, vamos fazer um culto de ação de graça, de agradecer a Deus porque Ele mandou o Filho dele aqui. A gente não vê essas coisas. A gente vê exatamente essas ilusões, essa correria por presente, essas buscas. E realmente, como ele disse ali, muitas coisas a gente nem usa, só recebe, que maravilha. Muitas vezes as pessoas nem gostam do presente que ela ganha. Mas tem que fomentar, alimentar essas fantasias. E para esse aí, foi implantado aqui, né, como ele diz lá, empurrar. Hoje nós temos que engolir Black Friday, temos que engolir festa de Halloween. Então, nisso aí, lá em João, em 1 João 2, no verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que eu desejo nesse Natal é que realmente a vontade de Deus, como nós falamos no início, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho dele, e que você realmente possa comemorar isso aí, meu irmão, a vinda de Jesus nesse mundo para trazer salvação. Porque se a gente olhar para o mundo, ver as coisas que estão acontecendo no mundo, né, é só decepções, é só tristezas. Inclusive as nossas vidas mesmo, né, elas têm trazido para a gente, assim,
A gente tem vivido vidas tão corridas, tão difíceis, que tem trazido para a gente tanta dor, né? Tanta tristeza, tanta depressão, né? E a gente precisa ter mais fé, acreditar mais, saber que Jesus, ele veio aqui por causa disso tudo aí. E um outro fato interessante que me chamou nesse texto foi como ele enfrenta com aquela roupa num clima tropical. Então eu trago isso aí, como enfrentar isso aí, exatamente eu trago isso como lutas. Essas lutas que a gente enfrenta hoje. Quantas pessoas estão passando por luta hoje, irmão? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão emocionalmente doentes, sofrendo, né? Como o povo está vivendo lá em meio de guerra, né? Eu lembro que eu estava vendo ali a guerra ali entre Israel e a Palestina e as pessoas com aqueles baldes, sabe? Para pegar uma sopa ralinha ali. E a necessidade, né? Porque assim, quantas mesas fartas teremos nesse Natal, né? E a gente não lembra daquelas pessoas que estavam ali correndo para pegar uma sopa rala. Aí você vai, eu não tenho culpa, não, realmente, a gente não tem culpa, né? A ganância humana, ela faz esse tipo de coisa, mas nós precisamos orar, irmão, né? Você não pode fazer nada, ir lá e levar um pão, por exemplo, mas você pode orar por aquelas pessoas, né? Tem, às vezes, várias maneiras da gente ajudar. E quem pode fazer isso é só Deus, né? Porque, como nós lemos no início, o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. O mal existe e nós precisamos orar muito contra isso. Então, como enfrentar essas lutas? Lá em João 18, no verso 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que em primeiro que vós odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. E se guardares a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Então veja bem, o mundo vai nos odiar, né? Essas palavras ali, quando você viu que ele falou assim, que me descascaram, né? E muita gente pode até querer me descascar também por essas palavras, mas, irmão, o que a gente precisa entender, é que o mundo está doente e precisa muito das nossas orações e precisam muito pregar esse Jesus que veio, que nasceu e que morreu por mim e por você. Então, o mundo pode até nos odiar, mas nós temos o dever de levar a verdade. Amém? Então, guarde bem esse versículo de João 18, a partir do verso 18 ao 21. Guarde bem isso aí, meu irmão. Certo? O mundo pode nos odiar, mas é o nosso dever levar a verdade. Amém? Uma terceira coisa que me chamou a atenção nesse texto é Lapônia. A maioria dos brasileiros nem sabe onde é. Então veja bem, muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que é isso, do que é essa festa. Está mais preocupado com o presente que ela vai ganhar, né? Muitas crianças estão ali naquela ilusão: hoje eu vou ganhar o meu ferrorama, hoje eu vou ganhar o meu autorama, sei lá, gente, tem tantos brinquedos, tantos evoluídos, né? A gente que é das antigas, né? Mas tem tanta coisa aí, né? Tantos eletrônicos, tantos videogames, tantas coisas que os meninos sonham, né? E na verdade, né? Nem sabem, né? Muitas vezes porque um amigo tem, que um tem, que o outro tem,
que é a ganância humana, a gente vive disso, né? Você quer viver o que o outro tem e não buscar aquilo, né? Buscar o que é mais importante, né? Porque a Bíblia fala, buscai o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então a gente quer buscar as coisas do mundo e esquecemos do nosso Deus. Então, vamos lá. É a famosa Maria vai com as outras. Então, lá para esse aí, né? Ninguém sabe onde é que ela põe. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 6, e diz assim: E propôs-lhe também a parábola: Porventura, um cego pode guiar outro cego? Não cairiam ambos no buraco? Então veja bem, se nós formos, Maria vai com as outras, se nós vivermos esse mundinho, essas coisas que são colocadas para a gente aí, cairão ambos no buraco. Amém? Uma quarta coisa que me chamou a atenção quando eu estava dando essa aula, quando eu estava dando esse texto, é puxados por renas. Desafio alguém que enxergou uma. Então, muitas vezes, quando eu vi isso aqui, realmente, né? Se você imaginar essa cena, Papai Noel puxado por renas, voando, entregando presente para todo mundo, é muito difícil imaginar isso, né? É como se a gente estivesse falando das histórias dos discos voadores, né? Dos seres extraterrestres. É muito difícil essas coisas virem à mente da gente, porque a gente acredita em coisas tão banais, né? Você precisa de acreditar numa coisa tão simples, que é Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar e te salvar. Então até hoje, o homem discute a existência do homem, né? Muitas vezes fala assim, como que a pessoa nasceu da Eva, nasceu da costela de Adão, e Adão foi feito de barro? Isso não existe, Mas você acredita que o homem veio do macaco, né? Você acredita que algumas coisas espaciais, que a gente já está aí, que você veio, né? Meu irmão, existem tantas bobagens na vida que você precisa crer, porque fé é uma questão de você crer, certo? E muita gente quer malhar Jesus Cristo, quer falar, não tem como você negar a existência de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo, goste você ou não. Ele veio para salvar. A palavra dele é a verdade. E é isso que nós precisamos viver, a verdade. Uma outra coisa, meu irmão, que me chamou muita atenção nesse texto foi: descascaram-me até em casa, me puxaram as orelhas. Então vejam bem, até dentro dos nossos lares, as pessoas são contra a verdade. Existe muita gente que nega a verdade. Existe muita gente que quer te levar, as pessoas dentro das nossas casas, das nossas famílias, que querem nos levar para caminhos errados. Meu irmão, é por isso que a palavra fala, é eu e você. A Bíblia fala assim, a salvação é um dom gratuito de Deus e é individual. Jesus Cristo veio para me salvar, mas eu só posso me salvar. Eu não posso salvar você e nem você me salvar. Então é por isso, meu irmão, que nós precisamos entender isso. Até dentro das nossas próprias casas, teremos oposições. Mas o importante é que você e Deus creia nisso. E então, o circo pega fogo, né? O circo pega fogo quando você dá palco ao palhaço. Fica em silêncio que o espetáculo termina. Achei essa frase assim, interessante. Eu não gosto muito de misturar as coisas de Deus com coisas mundanas, mas a frase interessante é isso que a gente dá. Então muitas vezes as pessoas querem criticar, né? A gente que busca, que corre atrás da palavra, que quer pregar a verdade. Então muita gente quer nos criticar, mas o palco é você que dá, entendeu? O palco é você que dá. Se você ficar em silêncio, deixa a pessoa, ore para aquela pessoa, né? Peça a Deus que tenha misericórdia daquela pessoa para ela encontrar o caminho da verdade. Então a gente vive debaixo de mentira, vive debaixo de enganação e vive debaixo de falsas crenças.
E lá em João 8, né? Descascaram-me, até em casa me puxaram as orelhas. Então, lá em João 8, verso 44, diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Então, meu irmão, o mal existe, essas bobeiradas todas existem, certo? Essas coisas de Natal eu lembro assim de criança que a gente tinha, né? Os pais nos proporcionam essa ilusão, né? E poucos nos proporcionam de entender Jesus. Mas eles nos proporcionam, Papai Noel vai vir aí à noite, vai colocar seu sapatinho, vai trazer seu presente, o presente que a gente precisa, ele não vem. Sabe? O presente que os pais precisam podem viver a ilusão do Natal, mas que você pregue, não o homem que veio da Lapônia, mas aquele que veio para nos salvar. É esse que nós precisamos pregar. É esse que tem que vir no seu sapatinho, que no seu sapatinho é o seu coração, é ali que você tem que brotar esse Jesus. É esse homem que tem que vir. Ele não vem de rena, ele não vem de roupa vermelha, não interessa o clima, se é tropical, se é inverno, se é verão. Ele é Jesus, ele é Deus. Amém? E um outro fato que me chamou em nome do bom relacionamento familiar. Quando ele pegou e entrou, aí ele começou com a crítica e depois ele se rendeu às coisas mundanas, que é o que eu falo que nós não devemos fazer, sabe? Você tem que ter um caminho, a direção é essa, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai por mim. Então a gente não pode mudar o caminho, não pode mudar a direção. Então esse texto me chamou a atenção no sentido de que eu não posso mudar a direção, eu não estou criticando o leitor, certo? Eu, como educador, um texto interessante, maravilhoso, certo? Se precisar de usá-lo para ensinar, eu uso, mas a gente tem que... Aqui nós estamos falando de Jesus. E nós não nos podemos render, a gente não pode voltar a isso. Então, não tem esse negócio de bom relacionamento. Jesus é Jesus, Deus é Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Isso não vai mudar nunca. Amém? Então, quando a gente é influenciado pelo meio, abra comigo a palavra de Deus lá em 1 Reis 18. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 18, 21 diz: E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearás entre os dois pensamentos? Cocheareis entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se é Baal, siga-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas o profeta de Baal são 450 homens. Então veja bem, vamos trazer isso aqui para hoje. Pouquíssimas pessoas estão pregando o Natal do menino Jesus, o Natal de Jesus, que Jesus veio ao mundo para nos salvar, mas estão aí fazendo amigo oculto, preparando festa de Natal, comprando milhares e milhares de bebidas, né? Preparando milhares e milhares de festas. Só um, Elias falou, esses são os profetas de Baal. Só um, que foi Elias, que seguiu o Senhor. Então, que seja só você, mas que você não faça parte do meio. Que você entenda que essa festa que a gente está comemorando é uma das festas maravilhosas. Eu sempre falo para mim, tem dois momentos na vida que são importantíssimos para mim, pelo menos para mim, que foi, primeiro, o nascimento
de Jesus Cristo. Certo? É você saber que Deus ele veio em forma de homem para mostrar para mim e para você que nós podemos ser diferentes, que a vida pode ser diferente, que nós podemos viver em comunidade, que nós podemos servir um irmão, que nós não precisamos de viver em guerra. Ele provou isso para mim e para você. Ele nasceu e veio. E o segundo, meu irmão, foi quando ele viu que era difícil, que o homem era difícil, né? Que o homem sempre vai para outros caminhos, outras direções. Quando ele viu que ele falou assim, então eu vou morrer no seu lugar para que você tenha vida e a tenha com abundância. Ô, meu irmão, isso é maravilhoso. Então, que seja como foi Elias ali, ele enfrentou todo mundo. Várias histórias, mas ele enfrentou todo mundo e venceu, porque a vitória sempre é do povo de Deus. Goste você ou não, existem vários grupos que condenam, que querem falar mal, que a Bíblia é ultrapassada, que Jesus querem provar que Deus é que está errado. Mas, meu irmão, a verdade é uma só, o caminho é um só. Certo? Se você parar e pensar, só existe uma verdade. E as pessoas têm mania de falar que não existe verdade absoluta. A verdade, ela é absoluta. Ela é uma só. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não. Amém? Outra coisa, meu irmão, que me chamou muito atenção nesse texto é as crianças acreditavam. Então veja bem, se nós pregamos bobagem, se nós falamos a bobagem, principalmente para nossos filhos, eles vão acreditar. Eles vão acreditar naquilo ali. Então, mas se você prega a verdade, se você mostra a verdade, entendeu? As pessoas vão acreditar na verdade. Então, a influência que os pais têm sobre os filhos é muito grande. Mas os pais precisam pregar. E a falha está vindo dentro dos nossos lares. A gente não pode ser conivente com o mundo. Sabe? Muitos pais hoje são coniventes com o mundo. Tem aquelas frases, todo mundo faça, todo mundo fazer. Não, você é pai e você tem a obrigação de corrigir, porque o nosso pai, Deus, ele nunca deixa de nos corrigir. E o que está errado, não adianta, ele não aceita. Amém? Então, abra comigo, meu irmão, a palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus. Está em em Mateus, eu esqueci de anotar aqui, mas vamos lá, que manda é a palavra de Deus. Eu vou ler assim, no verso 37 é Mateus, acho que 5, não sei, mas está assim, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, pois o que passa daí vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas qualquer que bater a face direita, ofereça também a outra. E o que quiser pleitear contigo, tira a túnica, largue também a capa. E se qualquer que te obriga a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá o que te pedir e não volte as costas ao que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e o injusto. Pois, se amares vós os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem também os mesmos? Então, meu irmão, o que eu quero dizer aqui, isso aqui tem no Evangelho de Lucas e tem no Evangelho de Marcos. Eu peço perdão pela falha que de ter esquecido de anotar, mas o que manda aqui é a palavra, né? O que manda aqui é Deus, isso é a palavra, isso é verdade. Então, nós temos que buscar isso. Então, que você faça
seu filho acreditar na verdade. Que você faça a diferença nas injúrias, nas injustiças, nas coisas que virão sobre as nossas vidas. Nós precisamos lembrar que existe um Deus, existe um Jesus que muda toda a nossa história. Então, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o problema, lembre-se, meu amigo, que Jesus está com a gente. Muitos vão ganhar um iPhone 16. Né? Uma criança aí, por exemplo, de 12, 13 anos está ganhando um iPhone 16. Que você vê que pouca utilidade tem para uma criança de até 15, 16. É simplesmente uma marca de um iPhone. O meu iPhone é para mostrar. Mas você esquece. Enquanto muitas crianças estarão ganhando um iPhone, tem gente que não vai ter comida na mesa para comer. Essa é a realidade do mundo. Poderia ser diferente? Pode, porque Jesus Cristo mostrou aqui, né? Se a gente aprender a repartir o pão, todos teriam uma ceia honrosa. Mas ninguém preocupa com isso. Você preocupa com seu iPhone 16, mas você não preocupa com aquela criança que não tem o que comer. É o mundo em que nós vivemos. E se nós fizermos a diferença, se nós levarmos a palavra, se cada um fizer a sua parte, pode ter certeza que a vida seria diferente. Porque Jesus Cristo fez. Você tem direito ao céu porque Ele fez por todo mundo. É por isso que nós temos direito ao céu. É por isso que muita gente, quando morre, todo mundo fala assim, Deus, né, a frase famosa, né, que Deus dê a ele um bom lugar. Né? Mas por que as pessoas falam isso? Porque Jesus Cristo veio aqui e mostrou para nós que as coisas, tudo pode ser diferente. Ele pode mudar o nosso viver, assim como o louvor que está no fundo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele pode mudar o meu, o seu e de qualquer um, desses homens, dos presidentes, daqueles que estão lá guerreando por nada, por bobagem, porque querem marketing, porque é um exemplo, o iPhone 16. E muitas vezes, meu irmão, eu não tenho nada contra a tecnologia, eu não tenho nada contra a informática, eu não tenho nada contra o iPhone 16, nada. Eu sempre falo, as tecnologias, elas estão aí para nós usarmos, não sermos escravos dela, para a gente usar porque é importante, você ganha tempo, você ganha velocidade, você consegue, as informações chegam mais rápido. Como se diz, o mundo ficou pequeno, né? Mas isso não importa. Não é o iPhone 16, o Motorola faz, o Samsung faz, certo? É simplesmente que você quer um marketing. E marketing não te leva a lugar algum. Amém? Bom, meu irmão, esse texto, ele é maravilhoso. E para nós encerrarmos o nosso Sacode de Pó de hoje, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Isaías 53, verso 4, que diz assim: veja bem, tudo aquilo que foi falado, nós vamos encerrar com por que Jesus Cristo mudou o meu viver. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós repultamos por vez feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos andavam desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meu irmão, que palavra maravilhosa. Aquele que diz, Jesus Cristo, ele veio
ele nasceu e ele morreu, para que nós exatamente tivéssemos vidas e vidas em abundância. Foi o primeiro versículo que nós lemos nesse Sacode o Pó, para que todos tenham vida. Né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então que Jesus possa nascer, renascer, crescer em você que está perdido. Que possa nascer cada dia em nossos corações, meu irmão, para que crescemos em união, fidelidade e estamos debaixo da misericórdia de Deus. E lá, meu irmão, em João, capítulo 12, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então, a minha mensagem de Natal, que eu desejo a você no Natal, é que você seja esse grão. Que você nasça, que você morra, mas que você dê muitos frutos, que você ensine seus filhos, que você ensine seus amigos, que você ensine os seus inimigos, que nós sejamos homens e mulheres e de Deus, que possamos levar a verdade, porque o mundo precisa viver a verdade. Amém? Bom, meu irmão, que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar e agradecer a Deus por mais este programa. Pai Santo, Pai amado, obrigado pelo privilégio de mais uma vez, Senhor, estarmos aqui na sua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado porque o Senhor, Pai, nos amou, que o Senhor trouxe o seu Filho aqui, que hoje, que nesse período, Pai, festivo, que nós vamos celebrar o nascimento do seu Filho, mas que ele realmente seja celebrado, que ele esteja realmente presente em cada lar, e que as pessoas, possam renascer, Pai, e viver a verdade que é Jesus. Viver, Pai, nos seus caminhos, nós possamos andar nos seus caminhos, e que nós possamos, Pai, estar em família, reunir com nossas famílias, que nós possamos estar em oração, que nós possamos orar, agradecer por estarmos aqui vivos, porque o Senhor tem cuidado de nós até hoje, e que nós, Pai, possamos celebrar. Te agradecemos por tudo, Pai, te agradeço pela vida, te agradeço por estar aqui presente, te agradeço, Pai, porque o Senhor deixou o seu Espírito aqui no meio de nós, para que nós possamos viver e ter paz. Ó Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e que o símbolo, o nascimento daquele que realmente mudou o meu viver e que mude o seu viver, esteja presente. Até o próximo Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Amém.